Bom, galera, agora que já fizemos a apresentação, está na hora de começar a aula. A primeira parte, né, linguagens computacionais, nós vamos chegar aqui em recursos e clicar em slide 1. Bom, nessa primeira parte, abordaremos os fundamentos de linguagens de programação. Bom, a definição básica de uma linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções para um computador. É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. Aqui temos exemplo de uma linguagem de programação. Aqui no caso, né, o código é em Portugal, uma linguagem utilizada para introduzir as pessoas, né, a linguagem de programação mesmo, a um nível mais alto, assim, que eu posso dizer. Aqui tem um algoritmo, né, e o nome dele, soma, e aqui é o escopo onde se define as variáveis, var de variáveis. Aí tem o número 1, o número 2, e eles são do tipo real, daquele conjunto mesmo dos números reais. E aqui tem o início do algoritmo. Ele pede para ler o número 1 do teclado, depois o número 2. E aí ele vai e escreve na tela a soma dos dois números e termina o algoritmo. Bom, as linguagens de programação possuem diversas características. Algumas delas são classificação, paradigma, sintaxe e semântica. Aqui nessa aula vamos abordar a classificação e paradigma. A sintaxe e a semântica elas serão abordadas durante o longo do curso. Bom, quanto à classificação, né? Voltemos ao que eu falei um pouco antes. Alto nível. Alto nível, no caso, é quando se tem um código, um bloco de instruções que não são diretamente dados aos periféricos do computador. Ou seja, nós temos um comando, por exemplo, que nem aquele passado, leia. O computador, no caso, ele não entende aquele leia, mas ele entende certas instruções que o compilador vai passar para ele. Então, quando digitamos leia em Portugal, o compilador vai transformar aquilo em algum código que o computador possa vir a entender. E aí sim, o computador vai ler. Enquanto no baixo nível, escrevemos diretamente com relação aos comandos que o computador tem que desenvolver, tem que desempenhar. Ou seja, quando se manda ler no alto nível, aqui em baixo nível, nós utilizamos registradores dentro da memória. Nós alocamos valores lá dentro e esses valores são processados pelo processador e aí se tornam uma resposta e são enviados para algum periférico de resposta. O teclado como entrada, aí vai para a memória, o processador trabalha esses dados e no final sai no monitor. É algo mais ou menos assim. Bom, aqui tem um exemplo de linguagem de alto nível, a linguagem, um código em C, e aqui temos o include studio.h, que é uma biblioteca de comandos mesmo. No caso, existem diversos blocos de comandos distintos ali, instruções em alto nível, como por exemplo aqui o scanf, que é um leia, e o printf. Então, o que esse programa faz no caso? Aqui é a abertura, o main no caso, e ele abre um vácuo, um void. E ali ele cria uma variável chamada número. Ele lê um valor inteiro do teclado e salva nessa variável número. Se esse número for maior que 10, então ele imprime. Você digitou um número maior do que 10. Ele retorna 0 para estado e finaliza o programa com esse fechamento de chaves. Agora um exemplo de linguagem de baixo nível. Nós temos aqui o assembly de um processador MIPS, que é um tipo de processador. E aqui nós temos o que eu falei. Aqui, no caso, né, tem a instrução de adicionar ao registrador T0 a soma do registrador T2 mais o T3. E aqui está o código de máquina que foi falado. Aqui em hexadecimal
e aqui em binário, aqueles zeros e uns, que aparece até no filme do Matrix. É bem interessante, mas até chegar a esse nível aqui é muito complicado no caso. E é por isso que nós não vamos utilizar nenhum tipo de linguagem assim, ainda mais porque é a nível de aprendizado, né? Não devemos começar com uma linguagem tão baixo nível assim. É complicado até. Mas para os corajosos que quiserem tentar, ou os curiosos mesmo, é bem interessante. Bom, quanto aos paradigmas. Os paradigmas são conceitos, no caso, né? E o primeiro é o imperativo. É um conceito baseado em estados definidos por variáveis e ações que são manipuladores de estado, procedimentos, conjunto de regras necessárias para a resolução de um problema ou cálculo. Ou seja, é uma estrutura em que nós temos um bloco de instruções, mais uma vez, e eles são seguidos passo a passo, sem pular, no caso, né? E no final chegamos a uma tarefa, no final de uma sequência de passos finita. Com relação à declarativa, é justamente o oposto da programação imperativa. Ela não é uma sequência de comandos, de coisas para se fazer. Ela é simplesmente as declarações mesmo, de instruções, como blocos. E aí o compilador se encarrega de interpretar essa declaração e traduzir de uma maneira mais fácil para que o computador trabalhe aquilo. Vamos dar exemplos à frente para ficar mais claro. O exemplo imperativo. Não, gente, não é o bolo, mas sim a maneira com que se foi feito esse bolo. Não adianta você colocar o glacê na massa sem antes assá-la. Então, para se ter esse bolo belo, gostoso, você tem que seguir passos. Primeiro misturar os ingredientes, assar a massa, depois com a massa pronta, aí sim, colocar a cobertura e decorar com esses belos morangos. Com certeza deve estar muito gostoso. Agora com relação ao declarativo, o Google. Não, gente, não é o site, não é o Google em si, mas a interface dele, o site. Você tem ali blocos, no caso, né, da página HTML, e ela é interpretada pelo navegador, que traz essa resposta para a gente. Então, no caso, nós colocamos apenas alguma coisa aqui para buscar, né, e clicamos pesquisa no Google. Mas por trás existem diversas instruções que o computador está fazendo ali e a gente não tem nem ideia. Bom, é isso, galera. Qualquer coisa é só vir aqui na parte de dúvidas e postar através de aqui. Add a new discussion topic. Estaremos respondendo o mais rápido possível.